Bem-vindo ao nosso canal De Tudo Um Tanto. Aqui você encontra conteúdos inspiradores e reflexões profundas sobre amizade, espiritualidade, autoestima, curiosidades, autoconhecimento, filosofia e paz de espírito. Curiosidades históricas pouco conhecidas, histórias esquecidas que moldaram o mundo. A história é feita não apenas de grandes eventos, guerras épicas e líderes famosos, mas também de fatos curiosos, personagens improváveis e episódios surpreendentes que, embora pouco conhecidos, tiveram impacto profundo no desenvolvimento da humanidade. São essas histórias escondidas nos cantos da memória coletiva que revelam nuances fascinantes do passado e permitem compreender melhor como chegamos até aqui. Conhecer essas curiosidades é mergulhar em uma espécie de segunda camada da história menos evidente, mas igualmente rica. A seguir, exploraremos algumas delas. Uma das curiosidades mais intrigantes envolve a construção das pirâmides do Egito. Durante muito tempo, acreditou-se que elas foram erguidas por escravos, mas estudos arqueológicos mais recentes apontam que grande parte da mão de obra era composta por trabalhadores especializados, bem alimentados e remunerados. Escavações revelaram cidades inteiras onde esses trabalhadores viviam, com padarias, cervejarias e até áreas médicas. Isso mostra que a construção das pirâmides não foi apenas um esforço monumental, mas também um projeto altamente organizado e sofisticado para a época. Outra história pouco conhecida envolve a invenção do papel. Embora os chineses sejam amplamente reconhecidos como seus criadores, muitos não sabem que, antes disso, diversas civilizações já utilizavam materiais curiosos para registrar informações. Os antigos mesopotâmicos escreviam em tábuas de argila, enquanto os egípcios criaram o famoso papiro. Porém, uma curiosidade surpreendente é que durante certo período os gregos utilizavam pedaços de cerâmica quebrada para escrever mensagens rápidas, menos as chamadas ostracas, que inclusive deram origem ao termo ostracismo, uma punição política na qual os cidadãos indesejados eram votados para o exílio usando esses fragmentos. Seguindo para o Império Romano, uma curiosidade fascinante diz respeito aos seus costumes de higiene. Apesar da imagem comum de que os romanos tinham acesso a banhos luxuosos e sistemas avançados de aquedutos, muitos desconhecem que o mesmo instrumento de higiene, um tipo de esponja presa a um cabo, era frequentemente compartilhado por diversas pessoas nos banheiros públicos. Ele era higienizado apenas com água salgada ou vinagre. Essa prática, vista com estranhamento hoje, evidencia que nem todas as inovações da Roma Antiga eram tão refinadas quanto imaginamos. Avançando para a Idade Média, encontramos um período frequentemente retratado como obscuro, sujo e violento. Mas há curiosidades surpreendentes que contradizem essa ideia. Por exemplo, muitos castelos medievais eram pintados por dentro com cores vivas e desenhos elaborados. Diferente da imagem cinzenta e austera que temos hoje, com o tempo as tintas se deterioraram e o imaginário popular passou a associar castelos ao clima sombrio. Além disso, embora seja comum imaginar os medievais como pessoas de pouca higiene, há registros de que banhos eram mais comuns do que se pensa, apenas deixaram de ser frequentes no final da Idade Média por causa do medo de doenças transmitidas pela água aquecida. Pouca gente sabe também que a primeira greve registrada na história ocorreu no Egito, por volta de 1152 AC. Trabalhadores envolvidos na construção das tumbas reais se recusaram a continuar seus serviços devido ao atraso no pagamento de salários. O fato mostra que reivindicações trabalhistas são tão antigas quanto as civilizações organizadas. Chegando ao Japão feudal, encontramos uma curiosidade peculiar sobre os famosos samurais. Embora hoje sejam vistos como guerreiros disciplinados e severos, os samurais eram também poetas habilidosos e eram incentivados a desenvolver sensibilidade artística. Entre batalhas, muitos escreviam poemas curtos, especialmente haikais, como forma de cultivar serenidade mental. Em alguns casos, samurais escreviam seus poemas de morte momentos antes de um combate decisivo, deixando palavras finais que se tornaram registros históricos emocionantes. Outra curiosidade extraordinária vem da história da medicina. Durante o século XIX, a anestesia ainda não era amplamente utilizada e cirurgias eram extremamente dolorosas. Porém, há relatos de procedimentos impressionantes realizados com velocidade quase sobre-humana. Um dos cirurgiões mais rápidos da história foi Robert Liston, famoso por realizar amputações em menos de 3 minutos.
Sua rapidez salvava vidas, já que reduzia o tempo de sofrimento e o risco de infecção, mas sua fama também gerou histórias inusitadas, como a lendária cirurgia na qual teria cortado acidentalmente a mão de seu assistente e atingido um observador na plateia. Menos um exemplo curioso das práticas médicas antes dos avanços modernos. A história também guarda personagens extraordinários, como Tahari, um francês do século XVIII conhecido por seu apetite insaciável. Ele supostamente devorava enormes quantidades de comida, objetos inusitados e até animais vivos. Embora seja um exemplo extremo, Tahari tornou-se um caso de estudo na medicina da época, mostrando como o corpo humano pode apresentar condições misteriosas que até hoje despertam curiosidade científica. Outro episódio pouco falado envolve a Groenlândia e os vikings. Ao contrário da imagem comum de guerreiros selvagens, os vikings estabelecidos na Groenlândia desenvolveram uma sociedade organizada e adotaram práticas sustentáveis para sobreviverem ao clima extremo. O curioso é que sua civilização desapareceu por volta do século XV, possivelmente devido a mudanças climáticas, isolamento e escassez de recursos. Esse desaparecimento permanece um mistério que intriga historiadores até hoje. No Brasil, há curiosidades igualmente ricas. A cidade de Ouro Preto, por exemplo, foi uma das mais populosas das Américas durante o ciclo do ouro, rivalizando em influência com cidades europeias. Outra curiosidade é que o termo bandeirante, hoje associado à expansão territorial, originalmente se referia a grupos que também capturavam indígenas, menos algo que raramente aparece em narrativas tradicionais. Por fim, vale mencionar uma curiosidade relacionada ao conhecimento humano. Antes do Renascimento, a ideia de que a Terra era redonda já era amplamente aceita entre estudiosos. O mito de que Cristóvão Colombo provou essa teoria é moderno e equivocado. Navegadores e astrônomos da antiguidade já sabiam que a Terra tinha forma esférica, e isso era ensinado há séculos nas universidades europeias. Colombo, na verdade, apenas subestimou o tamanho do planeta. Essas curiosidades mostram que a história é repleta de detalhes surpreendentes, personagens excêntricos e episódios esquecidos. Quando olhamos além das narrativas principais, encontramos um universo tão fascinante quanto inesperado e repleto de peculiaridades que tornam o estudo do passado ainda mais vivo e interessante. Inscreva-se, compartilhe, comente e venha evoluir com a gente.